Olá, muito bom dia, você que acompanha o Jornal da Auriverde, você ligado na Auriverde Brasil, um prazer estar com você a partir de agora e, claro, levando muita informação, análise e aquilo que você busca aqui na nossa audiência sempre, todas as manhãs. É muito legal estar por aqui a partir de agora. Meu nome é Wellington Barros e eu, lembrando, estou substituindo o Pitoli esta semana, né? De hoje até sexta-feira, nosso querido Alexandre Pitoli está de férias, merecidas férias, né? Um descanso merecido para quem busca a verdade, para quem combate as mentiras, para quem tem buscado esclarecer o país, colocar transparência nesse Brasil. Descanso merecido de uma semana para o Pitoli e nós estaremos aqui nesta semana acompanhado das mais variadas vozes que lutam pela liberdade no nosso país e eu conto com você para isso. Agradeço desde já você pela audiência no nosso canal da Auriverde Brasil, você pelo rádio, nos aplicativos, onde você estiver. Um grande abraço a você, uma excelente semana e espero contar com a sua audiência por aqui nas manhãs da Auriverde. Lembrando que nessa semana, excepcionalmente, estaremos até o meio-dia, das 8 da manhã até o meio-dia com o Jornal da Auriverde. Bom, eu quero começar o programa de hoje trazendo já de início um vídeo do Coronel Melo Araújo, vice-prefeito de São Paulo, e fala sobre mobilização. Nós temos discutido aqui nas últimas semanas a importância de as pessoas, de o Brasil estar nas ruas, estar defendendo a liberdade, e nós às vezes até aqui, inclusive, fazemos algumas cobranças em relação aos políticos, em relação às autoridades desse país, que muitas vezes, aos nossos olhos, parecem estar acomodadas. E o Coronel Melo Araújo traz uma reflexão importante sobre esse tema, e é por isso que eu quero compartilhar com a nossa audiência. Vamos lá, edição. Povo brasileiro, Melo Araújo, vice-prefeito de São Paulo. O que está segurando a gente? Tanta injustiça acontecendo, tanta coisa errada acontecendo. É caso do Banco Master, milhares de brasileiros presos politicamente. O que a gente está fazendo? O que a gente está esperando para mudar essa história? Está guardando quem? Vocês percebem que a gente fica botando desculpa e não faz o que tem que ser feito? A gente marca a manifestação, as pessoas não vão, estão com medo. Mas o pior é não ir e ver o que vai acontecer depois. Não acho que está na hora da gente pegar e fazer o que nossos filhos esperam, da gente lutar por um país melhor, de trazer de volta aquele brilho nos olhos da gente. Não acho que está na hora da gente pegar e tomar um pouco de vergonha na cara e lutar pelo que é nosso. Hoje está sendo com o presidente Bolsonaro, com milhares de pessoas que foram presas injustamente. Amanhã, com certeza, seremos nós. E a gente está olhando isso aí e um fica botando a culpa no outro. Ah, por que não chama para ir para a rua? Por que não convoca? A culpa é dos políticos. A culpa é do povo brasileiro. O povo brasileiro que escolhe os políticos. Se os políticos não estão fazendo o que vocês esperam, não votem mais neles. Mas o que a gente pode fazer? Na terça-feira, às 20 horas, eu vou fazer uma live para a gente estar conversando. Vou passar depois as informações, acompanhem a gente, para ver se a gente muda essa história. Tá tudo muito errado e a gente está calado, só esperando alguém fazer alguma coisa. Esse é o Coronel Melo Araújo, e por isso que eu trouxe esse recorte. Aliás, o Melo Araújo está lá no Instagram como Melo Araújo 10. Melo com 2 L's, Melo Araújo 10. Você pode segui-lo lá para saber mais sobre essa live que vai acontecer amanhã. Agora, a manifestação que ele faz em relação àquilo que nós cobramos dos políticos e se nós também temos disposição para defender o Brasil. Sobre esse tema eu converso agora, começa essa edição com o nosso querido doutor Olavo Pellegrina Júnior. Doutor, seja bem-vindo, bom dia. A fala do Coronel Melo Araújo é o que a gente sente de verdade, né? Até quando nós vamos só apenas cobrar dos políticos? E aí, se a gente perceber que o político não está fazendo aquilo que nós gostaríamos que fizesse, troca o político. Mas a gente também precisa mobilizar, precisamos estar às ruas também para cobrar por liberdade, né? Bom dia. Bom dia, amigo Wellington, amigo Borgo, amigo Walter, amiga Gabi, amigos do estúdio, amigo ouvinte. Muito bom estar aqui nessa segunda-feira. Coronel Melo Araújo faz uma fala, aliás, dá para dividir em 2 pontos relevantíssimos. Primeiro, a necessidade de mobilização. A pergunta que eu faço para você, amigo ouvinte, é:
Dá para ficar pior do que está? É possível que as instituições estejam numa condição pior da que atualmente estão? Ora, se a sua resposta é sim, e sabendo que a minha é sim também, é hora de manifestar, é hora de falar, é hora de expor nossa insatisfação. Objetivamente, como é que nós podemos expor? Nós aqui na rádio, nós falamos, nós criticamos, nós denunciamos, mas também a manifestação pública, claro, ordeiras, sem quebrar nada, manifestações previstas na Constituição. Hora de falarmos. O segundo ponto, sobre políticos, nós elegemos sim, mas não podemos esquecer que quem fornece os nomes para as eleições são os partidos, né? Partidos que muitas vezes estão cooptados, têm seus interesses escusos. Nós queremos, aqui a audiência da Auriverde, uma audiência altamente politizada. Nós queremos votar bem e nós sabemos votar bem. Agora, os partidos também que façam seus papéis. Walter Nagelstein conosco também nesta manhã. Walter, querido, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Auriverde. Essa é a primeira provocação que faço a vocês aqui, porque é algo que nós temos discutido nos últimos dias, em relação à nossa posição enquanto Brasil, enquanto cidadão, que quer ver o país diferente, que quer ver o país melhor, e que se vê, às vezes, representado por um político que não tem essa percepção, essa preocupação de se manifestar, de cobrar por liberdade, de ir lá, como nós falávamos aqui na semana passada, de pedir a liberdade do presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, aquilo que nós desejamos dos políticos, muitas vezes nós mesmos não fazemos, né? É essa a nossa provocação de hoje. Walter, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Auriverde. Bom dia, Wellington. Obrigado. Uma boa semana para todos nós, para toda a nossa audiência no Brasil afora. Bom dia, Olavo. O Olavo referiu o Borgo, se estiver aí no estúdio. Bom dia, Borgo. Bom dia, Luizão, a toda a nossa produção. Eu fico me perguntando o que acontece com o povo brasileiro. O que determina essa passividade em relação a esses absurdos que a gente tem visto? Porque todos os dias, coisas que a gente vê acontecendo e há bastante tempo, não é de hoje. Eu me lembro que eu faço as minhas lives aí na minha página, acho que tem mais de 3, 4 anos, né? Desde a época que começou esse problema com o deputado federal do Rio de Janeiro, que foi preso, injustiçado. Como é o nome dele? Me ajuda aí. Daniel Silveira. Como? Daniel Silveira. Daniel Silveira. Né? Também o processo com o Roberto Jefferson, que pode ter dito coisas que eram indevidas, ou não, né? ou ter sido profético naquilo que ele dizia. Tem vídeos circulando aí, e as violências judiciais que começaram a acontecer, com excepcionalização de imunidade parlamentar, com desmonetização de partido político. Vocês vejam, eles pegaram o partido do Roberto Jefferson e acabaram, uma canetada. Depois pegaram o Daniel Silveira e fizeram o que fizeram, e assim veio vindo. Quer dizer, a questão de pegar uma Débora do Batom, que poderia ter sido limpo com um Veja multiuso, aquilo ali, e elevar o nível de terrorismo, é apenas mais um capítulo de uma novela de terror para nós que vinha acontecendo. E eu me pergunto, quando eu vejo, semana passada, aqueles aplausos lá na Faculdade do Largo de São Francisco, ali na USP, ao ministro Alexandre de Moraes, o que está acontecendo com o brasileiro, né? Óbvio que eu sei algumas respostas, porque eu sei que isso é fruto de um processo de doutrinação histórica, de disputa, de narrativa, de hegemonia. A gente sabe disso. Mas e o outro lado? Eu tenho profunda tristeza quando eu vejo que, na verdade, na história das nações, o elemento que serve de estopim, muitas vezes, para que um povo se levante ou se revolte é o fator econômico, né? E o brasileiro ainda está muito acomodado com isso, e se soma o fato atávico mesmo da nossa conformação, né, que o Sérgio Buarque de Holanda falava da história do brasileiro cordial. Mas se fosse em qualquer outro lugar, e eu compreendo o que disse o Olavo, da questão da manifestação ordeira, é claro, é isso que a gente quer, nós somos civilizados, nós somos conservadores, mas se fosse em qualquer outro lugar, e o que está acontecendo no Brasil já tinha descambado para ações muito mais radicais e, infelizmente, quiçá até violentas. Não é isso que a gente deseja. Mas a gente apenas se surpreende, Wellington, que tudo isso esteja acontecendo com a passividade, com a inércia. E é verdade, sim, é problema do nosso povo, como diz, porque é ele que elege os nossos políticos, mas e aqueles que até ontem estavam sentados com o Bolsonaro no final do ano, dentro do barco, aqui e acolá, e que nesse período, como disse alguém aí, estão de férias. O que estão fazendo?
Por que não estão lá na porta agora do presídio? Por que não estão lá na porta do STF? Por que não estão lá sem parar até que cesse essa violência toda? Por que não estão lá? Não tem férias nesse momento, né? Então, é preciso que a gente cobre, ao mesmo tempo que é preciso que a gente continue falando para que essa chama não esmoreça e cedo ou tarde o povo acorde para isso e venha para as ruas. E se isso ainda não acontecer, pelo menos que isso crie um caldo de consciência para que nesse ano eleitoral a gente possa mudar esses que têm nos representado tão mal. Borgo, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Auriverde. E até pegando um pouco disso que o Walter estava nos dizendo e que o Olavo também comentou, ao final de semana eu estive acompanhando algumas redes sociais e via, por exemplo, à frente da Polícia Federal apenas o Prudêncio, Cleiton Prudêncio, que fala conosco aqui, várias vezes traz informações de Brasília e chama a atenção essa ausência de, eu não falo de lideranças, mas de políticos, daqueles que estiveram, como disse o Walter, ao lado ali do presidente. Seja bem-vindo. Bom dia, Wellington. Bom dia, Gabi. Bom dia, doutor Olavo, Walter, grande amigo. Prazer estar aqui. Bom dia a toda a nossa querida audiência. Primeiro, eu gostaria até de pegar um gancho na fala do doutor Olavo. Doutora, nós não chegamos, mas nem perto, mas estamos longe ainda do fundo do poço. Nós vimos no Irã, né, a guarda revolucionária metralhando a população ali na rua, matando mesmo ali, a sangue frio, metralhando. Nós vimos na Venezuela, os coletivos estão entrando dentro das casas para ver se tem Starlink, para ver celular. Estão matando o povo. Tá? Então aqui, infelizmente, nós temos um lado bom, que é a salvação, ou pelo menos o início, né, de uma mudança aqui no Brasil, que são essas eleições agora de 2026. Não tendo uma mudança muito grande, muito forte, principalmente no Senado, o caminho nosso será a Venezuela, talvez até caminhando, rumando aí para o Irã, pelos reflexos que nós temos vistos do regime. Tá? O regime está furioso. O presidente Bolsonaro, eu sempre digo, uma das principais missões que ele tinha, ele já cumpriu, que é trazer a verdade. Hoje nós sabemos, o brasileiro tem pelo menos a noção do que está acontecendo, ou ele tem à disposição essa noção, né? Ele sabe o que está acontecendo. Se o brasileiro, se parte da população se prefere colocar a cabeça embaixo da terra ou ficar batendo palma para quem volta ao local do crime, é uma escolha, né? Nós somos reféns das nossas escolhas. Em relação a partido político, veja, nós estamos numa cidade aqui em Bauru de quase 400 mil habitantes. Nós temos aqui 21 vereadores. Era 17, né? Foi para 21, voto contra meu, que fui contra. Nós tivemos aqui quase 400 candidatos. Não é possível que numa cidade de 400 mil habitantes, com 400 candidatos, não tenha 21 candidatos bons, ou pelo menos melhores do que nós temos hoje na Câmara. Quantas centenas de candidatos saem para disputar uma eleição em 2026? Então, culpa dos partidos, sim, os partidos têm, e eu sou a favor, por exemplo, do voto individual, tá? Sem partido. Partido político é uma farsa, é uma mentira no Brasil. A pessoa fica refém do partido, com exceções, mas eu sou a favor do voto direto, voto no cidadão, na pessoa. Agora, não adianta, o Melo Araújo é uma linha que eu sempre defendi, viu, Wellington? População, o político não vem de Marte. Não desce uma nave espacial aqui, olha, esses são os políticos. Não, tá lá é porque alguém colocou. Errar faz parte. Quando nós erramos o nosso candidato, o que a gente tem que fazer? Vota em outro, muda, troca. Agora, ninguém tem bola de cristal, ninguém vai saber, o Walter candidato, ele vai ser um bom deputado, não sabe? Foi lá, fez um bom trabalho, reelege, não fez, tira. Assim com todo mundo. Eu, por exemplo, sou vereador. Eu tive 1.100 votos na primeira eleição, tive 4.400 na segunda. Ora, eu acredito que foi feito um bom trabalho, porque quadriplicou. Agora, o povo não está satisfeito, tira. Esse bando de oportunista que tem na direita, falando, sou direita, sou Bolsonaro, que você me perguntou, concluindo aqui, onde é que estão essas lideranças? Estão de férias. Aliás, de 2018 para 2022... Nós tivemos em 2018 muita gente que foi eleita sob a onda do bolsonarismo e que depois se mostrou completamente fora do espectro. E aí em 2022 não foram eleitos. Tem deputado federal por São Paulo aqui que teve muito voto.
em 2018 e acabou, chegou 2022, não foi eleito vereador depois, outra deputada que também não foi eleita. Então, quer dizer, é aquilo que você fala, o eleitor precisa ter essa percepção de quem está lá. E de tem quem que ser elege, cobrada a responsabilidade dos políticos, é óbvio, porque ganham e são representantes, foram eleitos para isso. Mas e quem vota? Essas pessoas, por exemplo, hoje, que estão fugidas, né, que se omitem, quem vota nessas pessoas lá na frente também tem que ser cobradas. Né? Aquele deputado, por exemplo, que entrou na bandeira do bolsonarismo, que foi eleito, chegou na eleição, ele vai ter lá um monte de voto. Tem que pegar quem votou e falar, oh, tá legal, tá bacana? Todos temos responsabilidades. Borgo. Oi, Walter. Sabe qual é a minha grande decepção, Wellington? Eu fui vereador também 3 mandatos aqui. Né? E aí, num determinado momento, por escolha própria, eu digo, olha, eu já contribuí aqui na vereança, vou tentar outra etapa, fui candidato a prefeito, fui derrotado, e aí me inventaram aí essa esquerda articulada com o judiciário, um desses processos políticos. Então, estou lutando contra isso. Mas o que me incomodava, continua me incomodando, é que a maior parte das pessoas, no dia seguinte à eleição, a não ser agora... Borgo tem razão, ele disse que o grande papel do presidente Bolsonaro já foi cumprido, que ele trouxe à luz. Né? Ele conseguiu desnudar o teatro das tesouras. Mas o grande problema é que no dia seguinte à eleição, as pessoas esquecem quem votaram. As pessoas não acompanham mais. Eu agora, no final do ano, vendo o Brasil afora, a sujeira que ficou nas praias, absurda sujeira, eu pensei comigo, fiz uma reflexão também nas minhas páginas, de que da mesma forma que as pessoas se comportam em relação àquele comportamento coletivo ali na beira da praia, de chegar ali, levar um cooler com vodka, com energético, com comida e deixar toda aquela sujeira no dia seguinte para alguém limpar, elas fazem isso quando votam. Então, uma predisposição cultural que para mim, me deixa muito triste, porque não há essa consciência política. Infelizmente, a gente trabalha aqui na Auriverde, cada um de nós na sua esfera particular para que isso mude, mas não há essa consciência. Então, eu acho que uma das coisas que a gente pode ter um canal muito grande aqui fazer é instigar quem nos acompanha a que eles continuem fazendo esse trabalho da formiguinha, fazendo esse trabalho do beija-flor no incêndio da floresta, para que as pessoas lembrem no dia seguinte em quem votaram e saibam da importância de votar. Não pode votar em qualquer coisa, nem se iludir com qualquer discurso fácil, né? Tem cara aí que é muito mais calor do que luz, que é muito mais espuma de chope, não tem conteúdo nenhum. A gente, para enfrentar a esquerda e para enfrentar o processo histórico que nos capturou, a gente precisa ter consciência política, ter preparo e ter memória. Olavo. Tem um nome, né? Vamos falar um nome? Pode. Falar o nome de Mara Gabrilli. Mara Gabrilli que frequentou essa rádio aqui, se dizendo bolsonarista, mas procura, amigo ouvinte, procura notícias sobre a senadora por São Paulo, Mara Gabrilli. Mora vir a casaca da história. Criticou Eduardo Bolsonaro, não se posicionou sobre impeachment de Alexandre de Moraes. Vergonha. Vergonha, não vou nem falar o nome do outro senador. Melhor não. Paulista, que não vale a pena. Mas é isso aí. Votamos, observamos e não votamos mais. Simples.